Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá pessoal, com muita alegria que nós estamos inaugurando o nosso trimestre, nosso último trimestre do ano. E temos uma lição assim já muito preciosa, muito enriquecida, muito importante para nós. E estivemos falando de Jesus no último trimestre, da questão do que Jesus espera de nós e como é importante o conhecimento da palavra. E continuamos com quem? Com Jesus. A primeira lição do nosso trimestre é exatamente o quê? A biografia de Jesus. A biografia de Jesus, ela traz alguns pontos muito, muito importantes para a gente poder entender a missão de Jesus, a obra de Jesus. A biografia de Jesus, ela vem descrevendo quem é Jesus, o propósito dele, a sua obra e o que ele fez por nós. Quando a gente entende a biografia de Jesus, a gente entende um pouco do propósito de Deus com a vinda de Jesus para o meio da humanidade. Porque Jesus, ele como diz o autor na sua introdução, ele é o clímax, né? Ele é o clímax da Bíblia. Ele é o clímax da revelação do Pai, ele é a figura central da Bíblia. Toda a Bíblia gira em torno da figura de Jesus. A expectativa da chegada e os ensinos dele e depois o que ele deixou para nós, o seu legado. Então, toda a Bíblia, ela está apontando para Jesus, ela está se referindo a Jesus, ela está fazendo crescer em nós o conhecimento do papel de Jesus na nossa existência como pessoa, como família, como cristãos. E algumas coisas são bem já conhecidas, né? São conhecidas e muitas das vezes não entendidas, como, por exemplo, o papel de Jesus, né? O seu grande amor pela humanidade perdida, o propósito do sacrifício na cruz do Calvário, a ressurreição no terceiro dia, tudo isso revela um pouco do propósito de Deus na história da humanidade, né? A entrada de Jesus, o propósito de Deus para o homem, o propósito de Deus para nós cristãos, o propósito de Deus em relação ao que ele revela através da pessoa de Jesus Cristo. Né? E essas histórias, né? Essa revelação pessoal e da existência e do convívio com Jesus, a gente encontra nos evangelhos. Os 3 primeiros, chamados sinóticos, né, são assim chamados porque tem uma particularidade que registram as mesmas histórias, registram de maneira semelhante e falam da mesma coisa e apresentam particularmente a humanidade de Jesus. Jesus enquanto homem, enquanto vivendo no meio da sociedade, enquanto profeta no meio do povo, a expectativa em relação a Jesus e a sua existência e a expectativa sobre o seu ministério. E João, que é um evangelho que tem por característica enfatizar a deidade de Cristo. Isso ocorre porque Jesus ele tem essa dupla natureza. E um dos propósitos dessa lição é deixar claro que dentro da sua biografia há esses aspectos que tornam a obra de Cristo, a obra da salvação, a obra da redenção, algo que é aclarado para nós enquanto seres humanos, né? Jesus ele realizou muitos milagres, né? Milagres esses que deixaram muitas pessoas felizes, aquelas pessoas que eram alvo dos milagres de Jesus, elas estavam muito felizes, muito alegres,
mas ao mesmo tempo Jesus provocou também a ira de muitas pessoas, né? Particularmente a aristocracia judaica, né? O que era a aristocracia judaica? O rei, colocado por Roma, o governador, o sacerdote, o sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, eles eram a aristocracia judaica. E quando Jesus vem trazendo e revelando a sua vida, trazendo na sua vida a revelação do propósito máximo da obra de Deus, ele vem contrariando as expectativas de poder dessa aristocracia, dessa sociedade que está lá. E quando Jesus confronta esse poder, né, ele o faz com muito poder, mas com o poder do alto, com o poder do céu, né, um poder divino. Né? Os seus milagres eles eram de forma construtiva e pedagógica. Eles ensinavam o poder de Deus, eles iam construindo a história de Jesus na Terra, manifestando o poder de Deus. Então, fica claro exatamente isso, essa característica, que para alguns que eram os alvos do milagre era algo muito bom, e para aqueles que detinham o poder, detinham a autoridade religiosa, era algo assim muito ruim, porque contestava e confrontava a expectativa dessas classes. Jesus é o Filho do Homem. É uma expressão que é muito comum, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O próprio Jesus, ele se apresenta muitas vezes como Filho do Homem. Jesus ele está ali enfatizando a sua humanidade. Lucas, particularmente, enfatiza isso de forma muito presente, no livro de Lucas ele enfatiza isso de forma muito presente, muito didático, muito bem construído, né? A questão do Filho do Homem não tem lugar onde recostar a cabeça, ou seja, Jesus ele enquanto homem ele não tinha um lugar para dormir, ele não tinha um lugar para repousar, ou seja, alguma posse material. Jesus ele não tinha, e quando ele diz que ele não tem lugar para recostar a cabeça, ele diz isso, que ele não tem uma posse material, ele não estava preocupado com isso, que essa não era uma preocupação dele. Mas Jesus ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha raiva, ele tinha sentimentos que são naturais de nós homens, de nós seres humanos. E muita ideologia a respeito da pessoa de Jesus surgiu principalmente nos primeiros anos da igreja, após a sua ressurreição, no desenvolvimento embrionário da igreja cristã. Ela vai existir ali vários questionamentos a respeito da humanidade de Jesus, se Jesus era realmente de fato humano, se algum humano de fato poderia fazer os milagres que Jesus fez, ou manifestar o poder que Jesus manifestou. E Jesus está todo o tempo dizendo que é filho do homem, nascido de Maria, né? Que é filho do homem. E essa afirmação, ela irou o Sinédrio, irou aquelas autoridades, aqueles poderosos, aquilo revoltou aqueles poderosos. Há um episódio em que o sumo sacerdote ele rasga as vestes de Jesus. E Estevão, ele reflete isso de uma maneira muito clara, quando ele dá uma lição lá no Sinédrio. Está aqui na lição, você vai ler, você vai ver que o autor ele cita aqui um capítulo que para mim é muito precioso, que é o capítulo 7 do livro de Atos. O capítulo 7 do livro de Atos, ele é um resumo da Bíblia. É um resumo muito curto, né? O capítulo 7 do livro de Atos, o capítulo 12 do livro de Hebreus,
são capítulos assim que concatenam toda a história bíblica num único capítulo, em que você pode compreender de maneira geral a promessa de Jesus, a vinda de Jesus e a vida após Jesus. É bem compreendido. É claro que de uma forma rápida e ilustrada, e você precisa confirmar nos outros livros. Mas se você conseguir gastar um tempo lendo, estudando e percebendo esses dois capítulos, que é o capítulo 7 do livro de Atos e o capítulo 12 do livro de Hebreus, você vai ver um resumo de toda a história bíblica desenrolando lá dos primórdios da criação, lá da criação do povo judeu, do povo hebreu, até a vinda de Jesus, até a consumação da obra de Deus, até a ressurreição de Jesus. Jesus, essa humanidade de Jesus, ela torna possível a obra da salvação. Ela torna possível a obra da redenção. E um dos propósitos, e o propósito maior, que é revelado na sua biografia, é o fato de Jesus ele estar como homem. Está como um homem, no meio da humanidade. Ele está na condição de humilhação. Mas como humilhação assim e tal? Para um ser que é ilimitado, para um ser que é infinito, para um ser que é supremo, tornar-se homem, habitar num corpo, é algo humilhante, é algo terrivelmente sofrível, né? É um martírio, principalmente em se submetendo a um castigo de morte. É uma coisa assim, muito, muito, muito humilhante. Mas Jesus ele não se preocupou com isso, mas como homem veio cumprir a promessa, veio salvar a humanidade perdida, porque um homem que pecou, o homem deveria ser sacrificado. O problema é que o homem ele não tinha essa condição. Tinha que ser alguém especial. E Jesus, então, se fez homem e habitou no meio de nós, ou seja, ele veio nessa condição humana para que a obra da redenção, o sacrifício do Calvário de amor, de benignidade, de misericórdia, fosse realmente possível. Então Jesus, ele se identifica com a natureza humana, ele se identifica com as características humanas. Outro detalhe também que deixa claro essa característica de Jesus é que ele é filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, ele está se remetendo à questão do reinado, da característica, né? Um dos ofícios de Jesus é exatamente rei, profeta, sacerdote, rei. E filho de Davi, aí nesse caso, está trazendo essa característica, alguém que descende de Davi, alguém que vai tornar o trono de Davi para sempre, vai tornar o trono de Davi vitorioso para sempre, vai tornar o trono de Davi algo que não vai poder se acabar, conforme promessa de Deus lá embaixo, né? Anteriormente vista. A natureza de Jesus, ela também fica aclarada nesse título, filho de Davi. Porque lá no Salmo 110, no primeiro versículo do Salmo 110, Davi chama Jesus de Senhor. Ou seja, ao mesmo tempo que humanamente ele era descendente de Davi, tanto de pai adotivo quanto da mãe, quanto Jesus era descendente de Davi, Jesus também, ele era alguém que era superior a Davi, era soberano sobre Davi. E isso você vai encontrar lá no Salmo 110,
versículo 1 também, em Mateus, nos últimos versículos, do versículo 43 ao versículo 45 de Mateus 22, você vai encontrar essa referência de que Davi chama o Senhor o Messias de meu Senhor. Esses textos, eles deixam claro o quê? Eles deixam claro a soberania de Jesus. Uma existência de Jesus anterior a Davi, ao próprio Davi. Então, quanto homem, ele descende de Davi, mas ele é anterior a Davi, ele é superior a Davi. Ele já existia antes de encarnar. Então, isso é uma outra característica, que é a característica divina de Jesus, que ele remete a esse título de Jesus, filho de Davi. Jesus, ele não pecou, embora fosse homem, embora estivesse em forma humana, embora habitasse no meio da humanidade, embora tivesse sentimentos humanos, Jesus não pecou, porque Jesus é Deus e Deus não peca, irmão. Colossenses 2,9 deixa isso bem claro. Deus não tem pecado, Deus não pode pecar, porque o pecado é contra a natureza de Deus e Deus não vai contra a sua própria natureza. Ou seja, não há possibilidade de pecado em Jesus, e isso torna a obra de Deus perfeita. O fato de Jesus ser Deus também muito explicitado no Evangelho de João, muito detalhadamente falado no Evangelho de João, muito detalhadamente explicado no Evangelho de João e enfatizado essa deidade de Jesus, ela torna possível que o homem Jesus cumpra o propósito de Deus para a salvação. Ela faz de Jesus um homem sem pecado. Um homem sem pecado. A Bíblia também se refere a Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus. A designação Filho de Deus, ela ornamenta, ela identifica a deidade e faz com que ela alega e prova que Jesus é feito da mesma essência que o Pai. Ele é um como o Pai. Ou seja, ele é Deus, ele é totalmente Deus e totalmente homem. E isso faz com que a sua biografia seja assim de forma mais bonita, mais bem construída, mais bem revelada. Jesus, ao mesmo tempo em que ele se submete às injúrias humanas, à humilhação humana, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele também resgata, ele também cura, ele também salva. Jesus, ele identifica. Tem um trecho no Rio Jordão, que é o trecho do batismo, em que o próprio Pai faz uma declaração muito bonita e diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Esse é meu filho querido, meu filho que eu amo. E particularmente lá em João 3,16, tem uma palavrinha no grego que ela se chama monogener, único gerado. Jesus é o único filho gerado de Deus. Todos os outros são adotados, mas Jesus não. Jesus é um filho de Deus, nascido de Deus, é Deus, e por isso não tem pecado, por isso não pode pecar, por isso não vai pecar, por isso não quis pecar, porque o pecado ele é revelado pelo brilho da divindade de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Esses homens que queriam silenciar Jesus, queriam silenciar a sua história, queriam questionar a sua biografia, queriam desacreditar a sua biografia,
queriam ridicularizar sobre ele, tinham um propósito de diminuir a mensagem de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. Eles queriam descrer disso, queriam silenciar, mas era impossível silenciar isso, porque, como o próprio Jesus diz, das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso não é coisa, né? Jesus, ele é um pré-existente, ele é pré-existente, ele já existia, ele já estava, né? Ele já era, na verdade. E tudo que Jesus fez durante o seu ministério terreno, tudo que ele fez no meio da humanidade, como Filho de Deus, tinha o propósito de revelar o Pai. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Jesus, ele deixa isso claro, né? A todo momento da sua pregação, toda vez que ele é questionado, toda vez que alguém questiona a sua autoridade, toda vez que um discípulo perguntava para ele: mostra-nos o Pai, ou leva-nos ao Pai, Jesus sempre dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Eu nele e ele em mim. Ou seja, Jesus ele está ali cumprindo esse papel de filho de Deus, de embaixador, de alguém que é a herança de Deus no meio da humanidade. Isso, irmãos, isso trazia muito transtorno para as autoridades religiosas daquela época, para aqueles aristocratas judeus. Eles tinham muito problema com isso. Eles tentavam de toda forma silenciar a mensagem de Jesus, silenciar Jesus, e mesmo assim eles não conseguiram, porque a mensagem da redenção ela é absoluta, ela é precisa, e você não vai encontrar de maneira nenhuma outra mensagem de redenção que não seja a mensagem de Jesus, do Deus encarnado, do Deus homem, do único mediador entre Deus e o homem, da verdade viva, que é Jesus Cristo. Não existe outra verdade, né? Não existe outra verdade. A verdade que existe é Jesus. Ele é a única verdade que é verdadeira. Ele é a única verdade que vai fazer com que você conheça a verdade, porque Ele é a verdade, né? E Ele que leva a vida está nele, e a vida é a luz dos homens. Deus está nele, Deus habita nele, e Ele revela Deus para a humanidade perdida, para que a humanidade encontre na luz de Jesus a salvação de Deus, e que se cumpra o seu propósito. O objetivo da lição é exatamente esta, né? Mostrar que Deus ele tem o poder de mudar a história através da história, né? Através da história de Jesus, através da biografia de Jesus. A biografia de Jesus mostra a sua humanidade, sua divindade e a sua deidade e a sua missão. Então, a biografia de Jesus deixa completo, né? O Messias esperado, aquele que veio da parte de Deus, aquele que é Deus, aquele que tem todas as prerrogativas necessárias para cumprir a missão da salvação, a obra da redenção. Então, a biografia de Jesus ela apresenta isso. É uma biografia escandalizadora, né? É escandalizadora. Na biografia de Jesus nós vamos encontrar Raabe, nós vamos encontrar a moabita Ruth, nós vamos encontrar pessoas que os judeus jamais aceitariam como, né? Jamais poderiam aceitar um rei que tivesse na sua biografia, na sua genealogia, na sua herança genética, alguém que fosse como essas pessoas que acabei de citar. Não cabia na ideia
daquele povo, da ideia defendida pelas autoridades religiosas. E ela é brilhante por isso, porque algumas dessas pessoas, apesar de não serem povo de Deus, eu vou botar entre aspas, tá? Não serem povo de Deus porque não eram judeus, no entendimento deles, eram pessoas que agiram em favor de Deus e demonstraram maior amor e misericórdia do que aqueles que eram chamados povo de Deus. Quando, há uma história bastante conhecida, né? Todo mundo que já frequentou a igreja, que já frequentou a escola bíblica dominical, que já foi para uma classe de criança, conhece a história de Ruth. Ruth, ela abriu mão da terra dela, ela abriu mão do povo dela, ela abriu mão da família dela para tomar conta da Noemi, que era a sogra dela, porque a sogra dela ficou desamparada e sozinha. Isso é um gesto de amor, isso é um ato de amor. É um ato que eu definiria hoje como um ato cristão, extremamente cristão. Um ato esperado, que supera a expectativa do papel formal. A Raabe, ela protegeu os espias da terra prometida, ela protegeu eles, ela guardou eles em segredo e fez com que eles pudessem fugir para poder cumprir o seu papel. Né? Então, são pessoas que, apesar de socialmente terem um papel duvidoso, transformaram as suas vidas pelo amor e pela misericórdia de Deus. E Jesus, ele vem assim, ele vem deixar isso claro, que a sua mensagem é uma mensagem de vida em Deus. Não é uma mensagem de reforma política, não é uma mensagem de reforma de um reino, não é a busca de um poder autocrático. Não, Jesus vem salvar a alma do homem. E quando Jesus salva a alma do homem, Jesus salva o homem por completo, restaura todos os aspectos da sua vida. Restaura a sua dignidade, restaura a sua saúde, restaura o seu físico, restaura a sua vida social, a sua vida amorosa, a sua vida familiar. Jesus vem e restaura tudo, querido, tudo. Jesus restaura tudo. Com esse amor, com essa misericórdia que era tão combatido. Jesus, eu achei isso lindo, lindo. Jesus é a vida que opera vida. Algo evidente nos muitos milagres realizados que davam testemunho da sua deidade. Jesus era a vida que opera vida, ou seja, a vida em Jesus. Jesus ele é perfeito, é puro, é santo. Jesus ele tem o poder de restaurar e transformar tudo que é feio, tudo que é sujo, tudo que é impuro em algo bom, puro, perfeito. Esse é o recado da biografia de Jesus. Esse é o recado da biografia de Jesus. Deus, vim como homem, em toda a condição de pureza, perfeição e santidade, salvar a humanidade perdida, porque eu tenho poder para isso. Essa é a história da biografia de Jesus. Essa é a síntese da biografia de Jesus. Deus, encarnado como homem, abrindo mão do uso dos meus poderes, me submetendo à morte na cruz do Calvário, venho salvar você, homem perdido, para a honra e glória de Deus Pai. Essa é a mensagem. E quando a gente vai olhar a biografia de Jesus, a genealogia de Jesus, a biografia de Jesus, a gente vai ver exatamente isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem. 2 Coríntios 5,18. E nos otorgou o ministério da reconciliação. Nos deu uma missão, nos deu uma tarefa quanto igreja de perpetuar a sua missão, de perpetuar a sua obra, de transmitir a pregação do Evangelho, de transmitir a sua mensagem
uma mensagem de vida, uma mensagem poderosa, uma mensagem que muda o caráter do homem de dentro para fora. E quando a gente vai estudar a biografia de Jesus, a gente encontra tudo isso de forma muito clara nos evangelhos, muito esclarecedora nos evangelhos. Para mim, quem não conhece a Bíblia não conhece Jesus. Particularmente, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, quem não tem intimidade com esse livro, não tem intimidade com Jesus. É preciso conhecer Cristo. Para conhecer Cristo é preciso entender, ler, ouvir o Espírito Santo de Deus e buscar os pés da cruz, que Deus promova uma verdadeira revolução interior na sua alma, na sua vida, e que você possa ser assim transformado pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Esse é o papel da biografia de Jesus, mostrar o Deus homem, né? As suas duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana, juntas na pessoa de Jesus, trazendo salvação e glória através de sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. É a vida. Muito lindo isso, irmãos. Jesus é vida que opera a vida. Jesus é vida que opera a vida. Eu vim para que tenham vida, João, e a tenham em abundância, de forma abundante. Não uma vida terrena que se encerra com o tempo, mas uma vida abundante, uma vida que vai para a vida eterna, que vai para a eternidade, que se estende pela eternidade na sua presença e no convívio consigo. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter compreendido e aprendido que a vida de Jesus, ela traz em si a história da salvação, ela traz em si o propósito da salvação, da sua missão e da sua pessoa, aclarado exatamente naquilo que Jesus é. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, tenha uma ótima semana e nos encontramos no próximo domingo com a graça de Deus.